Agora eu vou conversar com o Dr. Juliano Plastini, ele é urologista. Nós vamos falar de um assunto que incomoda muitas pessoas, que é cálculo renal. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, irmãos. Na verdade, cálculo renal atinge mais homens ou mulheres? Olha, é um pouco mais homens, né? Mas é uma proporção não muito grande, mais ou menos ali 55%, 60% de homens e um pouco menos mulheres. Mas assim, na prática a gente vê que afeta todo mundo, né? Homens, mulheres e às vezes até crianças. Isso que eu te perguntar, tem uma faixa etária que aparece mais, aparece menos? Normalmente, assim, adultos acima de 20, 30 anos, né? Mas dali até a velhice pode aparecer em qualquer época. Criança é bem mais difícil, mas não é impossível. Mas acontece assim? Acontece sim. Normalmente quando é criança você tem que investigar porque tem alguma causa associada, algum distúrbio metabólico, alguma anomalia do trato urinário. Por isso que cálculo em criança requer um pouquinho mais de atenção. De atenção, né? É mito ou é verdade dizer assim que quem toma pouca água pode ter... Sim, sim. Um dos fatores predisponentes a desenvolvimento do cálculo é a pouca hidratação. Então, principalmente países de clima quente, como é o nosso, que as pessoas perdem muito líquido, transpiram muito, por exemplo, a propensão de cálculo é maior do que em países de clima frio. Né? Só que tem algumas pessoas que, mesmo que não tomem água, não tomem os devidos cuidados, acabam não desenvolvendo cálculo. Né? Então, tem uma certa predisposição genética também e alguns fatores que ainda não foram totalmente elucidados. Mas uma das formas de prevenção é essa, que é tomar muita água. E pode acontecer também de pessoas que tomam muita água, mais que 2 litros também terem, ou daí já é mais difícil? Não, se você toma bastante água, você se hidrata bem, a sua chance de desenvolver cálculo é menor, mas não é impossível, né? O corpo humano, cada um é um indivíduo único, então, mesmo contra todas as possibilidades, às vezes a pessoa pode tomar todos os cuidados e desenvolver o cálculo, né? Mas você consegue reduzir a chance desse modo. E pode acontecer assim, então, do meu pai teve, eu vou ter essa coisa assim de ter na família, vários Sim, casos? A genética tem uma influência não muito proeminente, mas pode acontecer assim. Se você tem se tem familiares afetados, principalmente ali de primeiro grau, as chances de você ter é maior. Então é importante você pelo menos passar no urologista, fazer um exame de imagem e ver se você não tem uma pedrinha ali escondida. Né? Quais são os sintomas, Juliana, assim, quando a pessoa vai desenvolver o cálculo renal? Qual que é o primeiro sintoma que ela tem? Isso que é importante as pessoas saberem, né? Porque o cálculo não dá sintomas, né? Quando é pedrinha pequena e quando está no rim principalmente, né? Todo mundo acha que tem uma pedra, vai ter dor nas costas. Não, é o contrário, né? A pessoa pode passar anos ali com a pedra e nem saber que tem. Pode, mas um dia ela vai então, dar aí sinal, acontece de viver a vida inteira com... A vida inteira não, ela vai ter alguma complicação. Por isso que você tem que tratar antes de acontecer essas complicações, né? Porque o rim, ele não tem uma sensibilidade à presença do cálculo, né? Ele vai ter uma sensibilidade à medida que essa pedra, se um dia ela resolver descer para a bexiga, ela vai provocar uma obstrução, uma dilatação do rim e aí é que acontece a cólica. Né? Então a pessoa já tinha pedra, mas só descobriu porque ela desceu e teve a cólica. Porque dizem que a cólica é terrível, Sim, né? é uma dor. Que não é uma dor muito forte mesmo. Eu felizmente nunca tive, mas a gente trata no dia a dia e o pessoal fala, doutor, é a pior dor que eu tive, eu não quero ter nunca mais. Ô Juliana, no caso do homem que vai mais no neurologista, como a mulher vai no ginecologista, então quando ele vai fazer aquela consulta de rotina, ele pode fazer esse exame para saber, ou faz esse ultrassom? Eu normalmente, quando o homem vai fazer o preventivo prostático, eu já peço também o ultrassom do aparelho urinário. Se tiver algum cálculo, vai aparecer. O ultrassom é o primeiro exame, na maioria das vezes é o único que você precisa para ter o diagnóstico de cálculo. Porque se o paciente não tiver nada, ou tiver pedras pequenas, você vai só acompanhar e passar as orientações, né? Então vai lá, faz um ultrassom por ano pelo menos. O problema é que nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa tem uma cólica, né? Já tem uma manifestação do cálculo, vai no pronto-socorro, às vezes acabam só medicando, faz lá uma medicação na veia, a pessoa melhora e vai para casa e esquece de correr atrás. Então tem que investigar. E no caso da mulher é mais difícil, porque a mulher não vai no urologista para fazer uma preventiva, vai? Não, mas assim, a urologista é o médico de homem, né, do aparelho genital masculino, mas do rim e da bexiga trata o homem e mulher. Mas eu falo assim, às vezes a mulher acaba indo também só quando tá mais com dor, não é? Ou quando teve a cólica. Tanto o homem quanto a mulher tem teimosos dos dois lados, sabe? E o problema é também falta essa orientação da pessoa, quando ter cólica, procurar o urologista, né? Não dá para ficar só, tomar um remedinho e depois fica tomando um analgésico em casa e esquece de ver. Tem que correr atrás, porque pode ser que essa pedra fique encravada lá, acaba passando a dor e você perde o rim, tem infecção, tem complicações sérias, assim, são raras, mas tem complicações graves que você tem que correr atrás. E assim, o diagnóstico é difícil? O diagnóstico você faz através do ultrassom, tá certo? Em alguns casos você pode precisar de raio-x, às vezes tomografia, quando o cálculo é pequeno não aparece, ou às vezes é um cálculo muito grande e você quer estudar a anatomia do rim,
Mas é bastante simples, assim, como eu falei, faz um ultrassom, você já tem uma ideia pelo menos, mesmo que não diagnostique 100%, você vai saber se tem alguma anomalia, se tem alguma dilatação, se tem alguma normalidade. Alguns casos específicos, você faz uma avaliação metabólica, né? Então, pessoas que têm cálculos quando criança, ou tem cálculos muito grandes, ou tem cálculos de repetição, está sempre tratando, você vai investigar se aquela pessoa não tem uma predisposição metabólica. Isso que eu ia te perguntar, a pessoa pode tratar, tirar as pedras lá, e voltar a ter de novo? São poucas as causas do cálculo que você vai dar um remédio e você vai dissolver aquele cálculo, né? Por exemplo, cálculo de ácido úrico, alguns pacientes, se você der uma certa tipo de medicação, às vezes você consegue dissolver as pedras, mas na maioria dos casos, aquelas pedras que estão lá não vão sumir sozinhas. Ou elas vão ficar lá ou elas vão sair. Pode acontecer, Juliana, de você ter feito cirurgia ou ter, sei lá, né, expelido e depois você voltar a ter novas pedras? Sim, é muito comum. Ai, meu Deus. A chance de uma pessoa ter cálculo uma segunda vez é de 50% no prazo de 5 anos. É muito alto. Metade dos pacientes tiveram cálculo uma vez vão ter de novo. E esses dias eu conheci uma moça, eu estava fazendo uma matéria e ela falou assim que ela não conseguia sair da cama de tanta dor, que era uma das dores mais horríveis que ela já passou em toda a vida dela. Segundo a literatura, né, é a segunda pior dor que existe, a cólica renal. É pior até que dor do parto. Isso que eu ia perguntar também, porque tem algumas mulheres que já foram mães e tiveram cálculo e falaram assim, todas Rose, que eu pergunto, a dor é pior que a dor falam que é pior que a dor do parto mesmo. A mulher pode ter essa comparação, né? O homem não vai ter parto, não vai saber, mas é uma das piores dores. Não sei se o médico gosta de perguntar, não sei se é mito ou verdade, um tal de chá de quebra-pedra. Existe essa erva quebra-pedra, né? Que é muito na cultura popular, aí um monte de gente conhece, mas não tem nenhum princípio científico comprovado, tá certo? Que vai tomar esse chá e vai não vai nem quebrar a pedra, não vai nem sair a pedra, vai simplesmente... O que acontece? A gente sabe que você se hidratar, em alguns casos que a pedrinha está encravada, você tomar bastante líquido, às vezes você consegue empurrar ela para fora. Então o chá, a pessoa vai lá e toma 2 litros do chá de quebra-pedra e a pedra sai. Mas não foi porque era chá, porque era líquido. E como que pode prevenir para não ter esses cálculos? Então, assim, qual que seria a melhor prevenção? Algumas pessoas que você consegue constatar alguma normalidade metabólica comprovada, né, através dos exames que você vai fazer, você vai tratar aquela normalidade. Então tem uma doença, por exemplo, que chama hiperparatiroidismo, que produz muito cálcio, absorve muito cálcio, aí você vai lá, trata essa doença. Alguns pacientes têm algumas alterações de absorção intestinal, algumas doenças intestinais, você vai lá e trata essa doença. É que isso pode ser sintomas de que vai ter cálculo. Sim, os sintomas, o cálculo pode ser secundário a uma doença primária, mas não é a regra, né, não é a maioria. Infelizmente, a maioria não tem nenhum diagnóstico. E, infelizmente, a maioria só descobre quando tem aquela cólica horrível, aquela dor horrível, não é, Juliana? A maioria descobre só isso. Mas é que, assim, hoje em dia se faz muito exame de ultrassom para qualquer coisa, né? Você vai, às vezes, no gastro com uma dorzinha aqui na barriga e pede ultrassom. Aí aparece. Então, a gente recebe muito paciente encaminhado que fez um exame por outro motivo, ou acabou fazendo ultrassom, por exemplo, até de gravidez, foi lá e acabou descobrindo a pedra. Entendeu? Então tem muito paciente que descobre por acaso e infelizmente aí você trata antes de ter complicação, né? Mas a parte da prevenção, você trata as doenças específicas, mas para todo mundo, o que vale de regra geral é o principal, é hidratação, bastante líquido, né? Então pelo menos uns 2 litros por dia de água, chá, suco, que seja. É certo. Então, obrigada, Juliana. Nosso tempo terminou, mas eu vou chamar você para voltar mais vezes. Sem problema.